Boa noite, amados irmãos. Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre inundando os nossos corações e que Ele nos conceda misericórdia neste momento que vamos meditar na Sua palavra. Amados irmãos, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao versículo 21, nos diz o seguinte: Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Podeis sentar. Nesta noite, eu quero falar, com base nestes versículos que acabamos de ler, sobre o seguinte tema: a loucura do homem diante de Deus. A loucura do homem diante de Deus. Este evangelho aqui de Lucas foi escrito especialmente para alguém conhecido como excelentíssimo Teófilo. Se você observar, está lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no qual nos diz o seguinte: Igualmente a mim me pareceu bem, depois de uma acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Então aqui Lucas, nós sabemos que foi um amado médico, como Paulo assim o chama. Depois de uma acurada investigação, certamente Teófilo já tinha sido instruído por alguém acerca de Jesus Cristo, mas Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, depois de uma acurada investigação de tudo quanto Jesus Cristo ensinou, como ele viveu, como ele procedeu no meio do ser humano, ele faz uma acurada investigação e passa escrito para o excelentíssimo Teófilo. E ao escrever esse livro, amados irmãos, Lucas queria fornecer a Teófilo um registro preciso e bem ordenado desde o nascimento de Cristo até a sua ascensão. Lucas decidiu escrever este livro com a principal finalidade de capacitar os seus leitores a terem plena certeza das verdades que ele ouviu, que ele aprendeu a respeito do Senhor Jesus Cristo. E aqui nesta passagem bíblica, o principal ensinamento
é o perigo da avareza. O propósito específico deste ensinamento aqui, desse texto, ministrado pelo Senhor Jesus Cristo, que foi registrado por Lucas, é advertir aos seus leitores sobre o perigo de se tornarem pessoas avarentas e, ao mesmo tempo, injetar o temor nos corações dos seus ouvintes. E uma das grandes verdades deste texto bíblico é que a avareza humana é uma das maiores loucuras que o ser humano pode cometer. É tanto que no decorrer aqui desta parábola nos mostra o seguinte: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? E, amados irmãos, como conhecedores da palavra de Deus, nós temos uma profunda tristeza que deve existir em cada um de nós, pelo fato de tantas almas serem lançadas no inferno, sem se terem quebrantado, se arrependido dos seus pecados, continuarem na avareza dos seus corações, nem terem reconhecido o Senhor Jesus Cristo como o único caminho para o perdão e para conseguirem assim a vida eterna. Nesta parábola aqui, amados irmãos e irmãs, o nosso Senhor nos mostra como uma pessoa se torna louca pelo simples fato de ter confiado nos seus bens, naquilo que ele adquiriu, e não na graça que é suficiente para a salvação do pecador. O Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra aqui como uma pessoa se torna louca pelo simples fato da pessoa confiar mais no que ele adquiriu em toda a sua vida, nos seus bens, e não na graça poderosa do nosso Deus. E nesta noite, amados irmãos, eu quero responder uma pergunta que aqui eu próprio vou pronunciar. Por que Jesus chamou o homem desta parábola de louco? Por que Jesus chamou este homem aqui, nesta parábola narrada por Jesus Cristo, chamou este homem de louco? E eu vou dar 4 respostas, baseado aqui nos versículos pelos quais nós lemos nesta noite. Primeiramente, este homem era louco porque ele foi ingrato para com Deus. Veja o que é que diz o versículo 16. Diz o seguinte: o campo de um homem rico produziu com abundância. O campo deste homem rico, pelo qual Jesus depois chama ele de louco, produziu com abundância. Este homem, conforme nos mostra o Senhor Jesus Cristo, ele foi uma pessoa abençoada por Deus, tornou-se rico pelo fato de ser uma pessoa trabalhadora, um excelente administrador. Não está dizendo que aquele homem adquiriu os seus bens de forma ilícita, não, mas pelo contrário. Aquele homem adquiriu os seus bens de forma honesta, trabalhando dia a dia, derramando o suor do seu rosto. Deus esteve com ele, abençoando o seu solo, fazendo produzir e ele colher de forma abundante. No entanto, ele foi ingrato para com Deus, não reconhecendo que é Deus que faz com que renove-se a terra e o homem venha ter lucro com fartura. Porque Deus é quem faz com que nós prosperemos
fisicamente. Ele cometeu o engano de pensar que era proprietário da riqueza pelo qual Deus estava abençoando e ele veio a adquirir. Aquele homem pensava: minhas colheitas, os meus bens, os meus celeiros, a minha alma, tudo ele dizia que era dele. Mas, no entanto, Deus estava dando a ele apenas por um breve tempo. Nem a alma dele pertencia a ele mesmo. Pois está escrito lá em Eclesiastes que nós, um dia, voltaremos ao pó e a nossa alma voltará para Deus, que assim nos concedeu. Aquele homem pensava que até a alma dele pertencia a ele. Mas a alma do ser humano não pertence a ele, pertence ao Senhor. Por isso que Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, o que é que diz? Nós recitamos várias vezes aqui na escola bíblica dominical. A suma de tudo quanto temos ouvido é o quê? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o ser humano. Então aquele homem pensava que até a sua alma pertencia a ele, mas a alma, a vida, o espírito de vida é o Senhor que nos concede, para glorificarmos o seu santo nome. E podemos ver aqui neste homem, que arrogância desse homem, que ingratidão para com Deus, como se ele, somente ele, tivesse conseguido tudo isso, até a própria sua vida. E como tem pessoas nos nossos dias pensando semelhante a este homem aqui desta parábola. Pensa que tudo é dele, os bens que adquiriram é dele, a força, a saúde, o trabalho, a inteligência, pensa que é tudo dele. Mas tudo que nós temos é Deus que nos concede. E temos que ser grato a Deus. Mas Deus, Jesus aqui chama aquele homem de louco, porque aquele homem foi ingrato para com Deus. Não vemos aqui, amados irmãos, nesta parábola deste homem, nenhuma palavra de agradecimento a Deus pela abundância dos bens que ele recebeu. E não sabia ele que ele, o Deus Criador dos céus e da terra, é que nos dá chuva e estação frutíferas, enchendo os nossos corações de fartura e de alegria, como está escrito lá no capítulo 14, versículo 17 de Atos. E ainda mais, é Ele quem nos dá vida, respiração e tudo mais, porque se nos movemos e existimos, é por causa da misericórdia e da graça de Deus, conforme está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esta é uma palavra oportuna para os dias de hoje. Quantas pessoas nos nossos dias e em todas as épocas, desde a época do Senhor Jesus Cristo, não estão como esse homem que é chamado por Jesus de louco, porque nunca agradeceu a Deus, nunca deu graças por tudo quanto recebera da mão de Deus, até a própria vida ele nunca agradeceu a Deus. Amados irmãos, as Escrituras nos ensinam que nós fomos chamados para glorificar a Deus. Há um texto, amados irmãos, que ao preparar esta mensagem, eu lembrei-me e quero compartilhar com você. Abram lá no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Livro do profeta Daniel, capítulo 5.
Eu vou ler apenas do versículo 23 até o versículo 28. O texto que nós vamos ler vai se referir a um homem chamado Belsazzar. Este homem foi o sucessor do rei Nabucodonosor, e este homem profanou as coisas de Deus, não deu glória a Deus, não reconheceu que estava no trono, porque Deus assim havia permitido que ele estivesse no trono, e vamos ver o que aconteceu no decorrer do texto. Daniel capítulo 5, versículo 23 ao versículo 28, diz o seguinte: E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Pazim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo deles. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Meus amados irmãos, este homem aqui, como diz o texto, cuja vida dele estava nas mãos, só aquele que tem poder para dar vida, ele pega os utensílios da casa do Senhor, profana o nome do Senhor, passa a beber suas orgias e passam a adorar aos outros deuses. E vem a escritura escrevendo na parede lá estas palavras: Mene, Mene, Tekel e Pazim. E aquele homem fica sem entender o significado daquelas escrituras. Então o profeta de Deus vem e Deus dá a interpretação para aquele rei louco, como este homem da parábola, que não glorificou a Deus. Ele disse: eu acho belo, contou Deus o teu reino e deu cabo dele, mostrando-nos, amados irmãos, que nós temos tempo de vida que Deus nos concede aqui. Deus contou os dias dele, não passaria daquele dia. Aí continua, né? Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. É assim que Deus faz, amados irmãos. Aqueles que não glorificam a Deus, todos nós temos os nossos dias contados. E o que Deus coloca nas nossas mãos, seja a posição, seja a profissão, seja o que temos, o que possuímos e o que somos, todos estão contados diante de Deus, os nossos dias. E vai chegar um dia que Deus vai nos colocar na balança, para saber se estamos em falta com Ele ou não. Se temos glorificado a Deus ou não glorificamos com tudo aquilo que Deus entrega em nossas mãos. E diz: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Tudo que temos, que Deus colocou em nossas mãos, um dia vai ficar para que outros aí venham administrar e nós um dia iremos partir. Ou seja, amados irmãos, aquele homem, Belsazzar, um homem louco, é um exemplo do homem da parábola que Jesus contou ali para os seus ouvintes nos dias enquanto esteve aqui na terra. Um homem que teve tudo em suas mãos,
mas não glorificou a Deus, nem deu graças a Deus, e foi ingrato para com Deus. Quantas pessoas não têm nos nossos dias também desta forma? Tanta abundância que Deus tem dado, entendimento, sabedoria, inteligência, força para trabalhar, para adquirir bens de forma honesta, mas continuam ingratos para com Deus. Nunca dobraram os joelhos, nunca deram graças a Deus, reconhecendo que tudo o que temos, que tudo o que somos, vem das mãos do Senhor, Criador dos céus e da terra. Meus amados irmãos, que jamais eu ou você que estamos aqui nesta noite, venhamos a ter a atitude como este homem louco aqui desta parábola, sermos ingratos para com Deus e não o glorificarmos enquanto estivermos aqui de passagem neste mundo. Saibamos de uma verdade, amados irmãos, nós estamos aqui neste mundo como inquilinos. Um dia nós partiremos, um dia iremos nos encontrar com o nosso Criador. E nós temos glorificado a Deus, temos reconhecido a Deus, ou temos sido ingratos para com Deus? Tantas vezes o Senhor tem nos falado, tantas vezes o Senhor tem nos ensinado, e continuamos ingratos para com Deus. Então, em primeiro lugar, este homem é chamado por Jesus Cristo, e era louco, porque foi ingrato primeiramente com Deus. Mas segunda verdade, a segunda resposta, por que Jesus chamou este homem aqui da parábola de louco? Segundo lugar, este homem era louco porque confiou tão somente nos seus bens. Versículo 17 e o versículo 18 nos diz o seguinte: arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. A abundância da colheita desse homem foi tal que ele precisou destruir os velhos celeiros e construir outros maiores, porque os pequenos não iriam abrigar a colheita, a fartura que Deus lhe havia dado. Nós vemos aqui como a confiança deste homem está centralizada naquilo que os seus celeiros iriam guardar. Ou seja, a colheita daquele homem seria para ele a sua garantia futura. Ele acreditava ou pensava que a vida de um homem consistia ou consiste na abundância de bens que ele possui, e não na fé no Filho do Deus vivo. E, amados irmãos, Jesus ensinou totalmente o contrário que aquele homem estava pensando. O versículo 15 diz o seguinte: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-os de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A vida do ser humano consiste, primeiramente, que ele reconheça que Deus é o autor da vida, que nos deu a vida e que tenha o seu Filho Jesus Cristo como a única esperança da vida futura que ele vai ter depois desta vida. E nós vivemos nos nossos dias o mesmo pensamento que aquele homem da parábola tinha. Muitos têm o mesmo pensamento.
O mundo diz o seguinte: o homem só vale o que tem. É ou não é? Esse é o pensamento do mundo. Por isso, amados irmãos, Jesus vem e nos ensina com esta parábola. O homem, o ser humano, não vale o que tem. O valor do ser humano está no fato de ter sido criado imagem e semelhança de Deus. Os bens que ele adquire, é Deus que os dá para administrá-lo para a glória de Deus. Por isso nós vemos no nosso dia a dia tanta acepção de pessoas. E a palavra de Deus, ele é o nosso manual. Você já viu o rico menosprezar o pobre? Mas isso é tão velho que as Escrituras nos ensinam. Abram comigo aí. Provérbios capítulo 14. Provérbios 14. Versículo 20. Veja o que é que diz. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Por que o rico tem muitos amigos? A linguagem do mundo. O homem vale o que tem, mas para Deus, o homem vale o que ele é e como o Criador assim o fez. Ele nos criou imagem e semelhança de Deus. Mas o homem, ele valoriza o ser humano tão somente por aquilo que ele tem. Para Jesus Cristo, a alma do ser humano é mais importante do que qualquer coisa nesta vida que venhamos adquirir. A alma do ser humano é mais importante do que todas as coisas, segundo o ensinamento de Jesus. Por isso, amados irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas, como diz as Escrituras. Ele salva tanto o rico, como também ele salva também o pobre. Basta que ele reconheça Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de sua vida. Abram comigo um texto interessante. É o testemunho de Pedro perante o Sinédrio. Abram comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O versículo 34 e o 35. É o testemunho que Pedro dá na casa do recém-convertido Cornélio. Ele diz o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e 35, e depois o versículo 43. E diz o seguinte: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E o versículo 43 nos diz o seguinte: dele, ou seja, de Cristo, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Pedro aqui como judeu, ele está testemunhando na casa de Cornélio, porque para os judeus, eles pensavam que a salvação era única e exclusiva para os judeus. Mas Deus vai mostrar a Pedro que Deus, ele salva tanto o gentio como salva o judeu, de toda a nação, de toda a raça humana, seja ele quem for. Se ele crer
e tem a Jesus Cristo na sua vida, ele tem a remissão dos pecados. Deus não faz acepção de pessoas. Assim também, Deus não faz acepção de pessoas, seja pobre, seja rico, basta que ele reconheça o senhorio de Jesus Cristo em sua vida, que se arrependa dos seus pecados, que se converta ao Senhor e volte para Deus, porque é rico em perdoar. Agora, uma grande verdade temos que enfatizar também: se uma pessoa conhece esta verdade e ele continua dedicando sua vida, acumulando bens nessa vida e passa a confiar só naquilo que ele tem e não na fé exclusiva no Filho de Deus, aquele homem está na mesma situação. Todos os homens estão na situação daquele homem da parábola narrada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele homem era louco, porque ele confiou tão somente nos bens a que ele adquiriu. E isto é uma loucura. Jesus Cristo disse: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A vida do homem, se ele está vivendo aqui, um dia iremos partir, como nós veremos em seguida. Nós teremos uma vida após esta. Seja uma vida na presença do Senhor, seja uma vida de tormentos, mas nós continuaremos vivendo ainda. Vida eterna é continuar para sempre na presença do Senhor. Perdição eterna é estarmos separados eternamente da presença de Deus. O ímpio, aquele que não conhece a Deus, ainda desfruta dos bens, da bondade, da misericórdia de Deus aqui em vida. Mas se ele não glorificar, se ele não reconhecer Jesus Cristo em sua vida, ele terá a perdição eterna e o afastamento de Deus. Nunca mais desfrutará da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Será atormentado por toda a eternidade. Amados irmãos, joguemos fora esta ideia, este pensamento de confiarmos na abundância de bens que Deus pode proporcionar a mim e a você durante esta vida terrena. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Portanto, este homem, em segundo lugar, foi chamado de louco por Jesus, porque ele confiou nos seus bens. Mas em terceiro lugar, este homem era louco, porque estava enganando, a sua suposta alma, que ele achava que era dele. No versículo 19, veja o que é que diz: então direi à minha alma. Olha o que é que ele diz para a alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha o que ele diz para a alma: descansa, come, bebe e regala-te. Coitado deste homem da parábola, e coitado de tantos que possuem bens em abundância e fala para a sua alma o seguinte: descanse, eu tenho o suficiente, coma, beba e regala-te. Meus amados irmãos, nós podemos observar aqui 4 características de alguém que engana a sua alma, dando-lhe ordens que não podem satisfazer as necessidades espirituais da sua alma. Ele achava que os bens poderia dar descanso, comer, beber e regalar sua alma. Ele diz: alma, descansa, alma, come, alma, bebe, alma, regala-te. Em primeiro lugar, amados irmãos, este homem chegou às raias da loucura, pensando que os bens materiais poderiam descansar, dar repouso, dar descanso à sua alma. Note que ele tinha tudo,
Mas o que ele não tinha aqui era o quê? Ele trabalhou com toda essa expectativa de ter abundâncias de bens, mas ele não tinha descanso na sua alma. Por isso, depois que ele consegue tudo isto, é que ele diz: alma, descansa agora, olha para os bens, olha o que eu possuo, descanse agora. Mas, amados irmãos, bens materiais não podem saciar as necessidades da nossa alma, que é espiritual. O homem só pode ter o verdadeiro descanso é quando ele tem Jesus Cristo. Sabe por quê? Sabe quando é uma alma que tem descanso mesmo? É quando ele tem a Jesus Cristo. Davi conhecia muito isto. Davi, lá no Salmo 23, versículo 6, sabe o que é que ele diz? É o salmo conhecido, o Salmo do Bom Pastor. Sabe o que é que ele diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é que ter a alma em descanso. Jesus Cristo é o meu pastor e nada me faltará. E ele conclui o Salmo 23, no versículo 6, ele diz: pois bondade e misericórdia me cercarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Descanso para a alma é quando estamos na presença do Senhor Jesus Cristo, é quando desfrutamos da comunhão íntima com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pergunto a você que está aqui nessa noite: sua alma tem descanso mesmo? O Senhor Jesus Cristo é o pastor da sua alma? Se Jesus não é o pastor da sua alma, pode ter certeza, sua alma nunca terá descanso. Você vai viver inquieto por toda a sua vida, porque quem tem Jesus, ele tem tudo. Quem não tem Jesus, ele não tem nada. Porque tudo é de Jesus, tudo ele criou para a sua glória. A prata e o ouro, tudo que possui neste mundo, pertence a ele. Apenas ele nos concede para desfrutarmos e reconhecermos a sua bondade sobre as nossas vidas. Porém, aquele homem, depois que amontoa tudo isso, todos os seus celeiros, derruba os celeiros antigos, constrói outros maiores e começa a amontoar ali a sua colheita e diz: alma, descansa agora. Como que aquilo ali pode dar descanso para a nossa alma? Amados irmãos, as pessoas mais inquietas são aquelas que possuem abundância de bens materiais. Eles vivem inquietos. Sabe por quê? Quanto mais eu possuir bens materiais, mais dificuldades eu vou ter para administrar. Bens materiais não pode dar descanso à nossa alma, só Jesus Cristo. Mas ainda ele diz: alma, come. Olha a loucura desse homem. Como é que a alma pode comer aquilo que estava lá no celeiro? O materialismo daquele homem era de tal maneira que ele pensava que poderia alimentar sua alma com aquilo que não poderia alimentar. Aquilo que estava ali no celeiro podia alimentar o seu corpo, mas a sua alma não poderia alimentar. Por isso que Jesus Cristo diz que só Cristo é o verdadeiro pão do céu que sacia a nossa fome diante de Deus. Só Cristo, eu sou o verdadeiro pão do céu que vim para saciar a vossa fome. Mas aquele homem diz: bebe também, minha alma. Como que os bens materiais fossem saciar também a sede daquele homem. Totalmente contrário ao que o salmista diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Jesus, Ele é o único que pode saciar tanto a nossa fome, como também a nossa sede espiritual. E Ele diz: alma, regala-te. Amados irmãos, como é que os bens materiais não podem dar descanso?
Os bens materiais não podem alimentar a alma, os bens materiais não podem saciar a nossa sede. Como é que ele diz para a sua alma, regala-te? Que contrariedade! A única verdadeira regalia que temos e que nós, como cristãos, podemos ter em nossa vida é a herança na eternidade que um dia receberemos das mãos do Senhor Jesus Cristo. A alma não pode alimentar-se do alimento físico. A alma é a composição que está no ser humano, que é espiritual. Só alguém pode alimentar espiritualmente a nossa alma. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Nenhum outro homem, nem outra coisa qualquer, pode alimentar a nossa alma espiritualmente. Só Jesus Cristo é que nos dá descanso, só Jesus Cristo é que nos dá o alimento que é vindo do céu, que é a sua palavra, só Jesus Cristo é que sacia, que dessedenta a nossa sede, e só Ele é que só em Cristo é que nos podemos regalar e termos abundância. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amados irmãos, aquele homem agiu como louco, porque ele estava enganando a sua própria alma. A alma que Deus lhe deu, até a alma que Deus lhe deu, ele estava tentando enganá-la. Meus amados irmãos, aquele homem pensou só em si mesmo. Que loucura! Onde aquele homem poderia ter dado graças a Deus, reconhecido que tudo quanto ele conseguiu vem das mãos do Senhor. Ele deveria não confiar nos seus bens, mas continuar confiando no Deus Criador dos céus e da terra. Ele deveria estar saciando sua alma na presença do Deus vivo. Talvez aqueles bens, ou tudo quanto ele amontoou, Deus estava mostrando a ele e dando a ele, para que ele pudesse também dividir com tantas outras pessoas que estavam mais necessitadas do que ele. Mas aquele homem foi um homem totalmente avarento, achando que aquilo que Deus havia dado a ele iria saciar a sua parte espiritual, que é a sua alma. Por isso que Jesus Cristo chama aquele homem de louco. E por último, por que Jesus chamou aquele homem de louco? Em último lugar, este homem era louco porque não se preparou para a vida eterna. Está aí no versículo 21, versículo 20 e o versículo 21. E ele diz, Jesus Cristo, nos contando a parábola, diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aquele homem foi chamado de louco pelo Senhor Jesus Cristo aqui nesta parábola, porque aquele homem não se preparou para a vida eterna. E podemos observar aqui nestes dois versículos duas coisas interessantes. Ele esqueceu que um dia ele iria prestar contas a Deus. Esta noite te pedirão a tua alma. Aqui podemos entender, amados irmãos, ninguém sabe o dia e a hora da nossa morte, só Deus. No entanto, no momento em que Deus chama, não há poder, não há ciência que retenha o ser humano neste mundo. Por isso que muitos chamam que a morte é o oficial de justiça de Deus. Quando Deus nos intima, não tem quem não venha. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Haverá um dia que Deus vai pedir a nossa alma de volta.
Aquele rico fazendeiro fora chamado naquela mesma noite, conforme relata Jesus. Ele pensava que ia viver muitos anos, mas Jesus Cristo disse: nesta mesma noite, Deus vai te pedir a tua alma. E o que você tem preparado? Você se preparou para tantas coisas e não se preparou para a coisa mais importante da sua vida, que é a vida eterna. Eu pergunto para você que está aqui nesta noite: você está preparado para a vida eterna? Se Deus te chamar hoje, para onde você vai? Qual a certeza que você tem? Talvez eu ou você pensamos que vamos viver muitos dias, muitos anos. Talvez eu ou você, ao sairmos ali, Deus pode tirar o sopro da vida que Ele nos deu e dizer: e o que para que você passou toda a sua vida aí? Você se preparou para quê? Você ajuntou muitas coisas para quê? Você esqueceu da principal coisa. Por isso que certo filósofo já disse o seguinte: tudo o que eu tenho, eu levo diariamente comigo. Tudo o que eu tenho, eu levo diariamente comigo. O que é que nós temos mais precioso na nossa vida? A nossa alma. Devemos estar preparados para enfrentarmos a vida eterna. O agricultor aqui, bem-sucedido, esqueceu do tempo e da morte. Ele estava pensando em muitos anos, mas Deus disse que não seria nem mais um dia. Sua riqueza foi para um lado e ele foi para outro. Como muitas pessoas já dizem, naquela última roupa que nós levamos, seja uma mortalha, seja qual for, nós não vamos conseguir levar no bolso aquilo que nós amontoamos durante a nossa vida. Tudo vai ficar. Por isso que Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele diz o seguinte, Eclesiastes 2, versículo 18 e 19, ele diz: também aborreci todo o meu trabalho, com que me enfadei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Em quem pode dizer se será sábio ou estúpido quem pratica tal coisa? Salomão, quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nos mostra que tudo quanto ele desejou na sua vida, ele realizou, ele conseguiu. E quando chega aqui nas suas palavras, ele diz: aborreci o meu trabalho, com aquilo que me afadiguei debaixo do sol. Tanto trabalho, tanto ganho, mas eu pensei e parei, sabe o quê? Tudo que eu consegui debaixo do sol, debaixo de trabalho, vai ficar, sabe para quem? Para aquele que virá depois de mim. Quantas pessoas não fazem isto? Se preparam para tantas coisas, mas não estão preparados para enfrentar uma eternidade futura. Amados irmãos, não há verdade mais estúpida do que planejar uma vida sem considerar a morte. Construir uma vida sobre coisas que a morte certamente um dia vai tirar de nós. Mas só há uma coisa que a morte não pode tirar da nossa alma: é a certeza da salvação que temos em Cristo Jesus. Porque Cristo é o único, ou foi o único, que venceu a morte. Porque Cristo ressuscitou. E aqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo ressuscitaram junto com Cristo. Por isso que Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão?
E Paulo diz: se nós cremos em Cristo, apenas baseado nas coisas aqui deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Tem pessoas que estão atrás de Jesus Cristo apenas para conseguir bens materiais, não estão atrás para se prepararem para ter uma vida futura com Jesus Cristo. Nós temos que ir a Cristo com um objetivo: é termos a vida eterna. As demais coisas, Jesus Cristo disse, vos serão acrescentadas. Se cremos em Cristo, apenas porque estamos aqui neste mundo, e cremos apenas que essa vida que nós vamos viver aqui, ou estamos vivendo, já estamos desfrutando um pouco, Paulo diz, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. A vida que Cristo tem para dar é vida em abundância. A Bíblia diz que quando estivermos na glória com o Senhor Jesus Cristo na vida eterna, lá não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver choro e tantas outras coisas que, mesmo tendo a certeza da salvação aqui, nós crentes em Jesus Cristo ainda iremos enfrentar. Mas numa vida futura, quando passarmos desta vida, nós vamos descansar de todas estas coisas. Jesus Cristo, amados irmãos, Ele diz que devemos entesourar aqui neste mundo. Foi assim que Ele ensinou. Muitas pessoas esquecem, e muitos estão entesourando coisas neste mundo, pessoas cristãs. Abram comigo aí, vamos deixar que a própria Escritura fale. Abram lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Amados irmãos, preste bem atenção. Aqui é chamado o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Essas palavras foram proferidas, sabe para quem? Primeiramente, para os discípulos de Jesus. E serve e continuará servindo para todos os discípulos de Jesus em todas as gerações. Por isso que está escrito. Por isso que Jesus Cristo diz: passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela se cumprirá. E devemos continuar crendo. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21. Eu vou apenas ler. Foram palavras proferidas por Jesus Cristo. Versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Por quê? Onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e o quê? E roubam. Mas, veja só, o inverso. Mas ajuntai para vós outros aonde? Tesouro aonde? No céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Aí Jesus vem, amados irmãos, vai falar profundamente os nossos corações. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde é que está o nosso tesouro, amados irmãos? Aqui nesta vida? Ou lá nos céus? Aí estará também o teu coração. O coração aqui fala todo o nosso ser, toda a nossa vida. Onde é que estamos com toda a nossa vida? Apegados às coisas daqui, aos tesouros da terra, ou às riquezas que devemos acumular lá na glória eterna? Que contrariedade, amados irmãos, dos dias em que nós vivemos e que muitos estão ensinando ao contrário. Hoje, se você é um cristão, se você não é bem sucedido na sua vida, é porque você está em pecado. Se você não adquire riquezas, é porque você está em pecado. Onde Jesus Cristo diz e ensina totalmente o contrário. O maior tesouro
que os meus filhos e as minhas filhas devem acumular, sabe onde é? É lá nos céus, porque eles verdadeiramente, as suas vidas já estão lá no céu garantida. A nossa vida aqui, quem é crente verdadeiro, amados irmãos, quem é um cristão nascido do alto, ele está vivendo aqui, mas o seu ser já está querendo desfrutar o que está lá futuramente, lá na eternidade. Será que nós temos sede mesmo, amados irmãos, de um dia estarmos desfrutando deste tesouro que está lá nos céus? Onde é que estamos acumulando o nosso tesouro? Aqui na terra? Os nossos esforços. Nós estamos nos esforçando tanto para acumular bens, tesouro e deixarmos para outros, onde a traça e a ferrugem vai consumir. Ou nós estamos acumulando tesouro lá, nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem há de consumir. É palavra de Jesus Cristo. Está escrito e continuará escrito, porque assim disse o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não vai ser diferente. O nosso tesouro tem que estar em Deus e não neste mundo. Só então nossa vida estará em Deus de verdade. Para isso, precisamos ajuntar não tesouros aqui na terra, mas tesouros lá nos céus. Conta a história que um homem muito conhecido como Alexandre o Grande, um conquistador de terras, de impérios, ele disse que quando morresse, ele deixasse em suas mãos postas para todo mundo ver que ele partiu para uma eternidade e tudo quanto ele conquistou aqui na terra, ele deixou e não pôde levar. Ele partiu para uma eternidade de mãos vazias. Conta-se também na história que também um imperador chamado também Carlos Magno abriram lá a cripta onde ele estava, onde foi sepultado, e ele pediu para colocarem ele nessa cripta, que era um lugar subterrâneo, onde enterravam e sepultavam pessoas do alto escalão. E ele, quando foi para ser sepultado, ele pediu para ser sepultado sentado numa cadeira e um trono. Mas para surpresa de muitos, depois de muito tempo, ao abrirem aquela cripta, quando abriram, estava aquele monte de ossos com a mão apontando para algo que chamou a atenção de todos. Estava lá aquele cadáver, aqueles ossos, apontando, sabe para quê? Para uma Bíblia aberta, no qual estava o registro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, no qual se diz o seguinte: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Este homem, Carlos Magno, fez questão de ser sepultado dessa forma, sentado num trono, para aqueles, quando abrissem aquela cripta, aprendessem esta grande lição. Eu fui imperador, conquistei muitos reinos, governei sobre muito e sobre todos, mas que aproveitou isso na minha vida? Ganhar o mundo inteiro e perder a alma. São palavras de Jesus Cristo, amados irmãos, que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso, eu vou finalizar com um texto lá de Provérbios. Há tantas pessoas, amados irmãos, que são alertados pela palavra de Deus, mas continuam com seus corações endurecidos. Eu vou ler esse último texto e eu quero que você preste atenção no que o texto vai nos falar. Abram comigo aí, Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1.
Antes de começar a leitura, né, o livro de Provérbios fala muito sobre sabedoria. Quando fala sabedoria, muitos comentaristas bíblicos, e nós cremos também que a sabedoria aqui, quando está falando de sabedoria, é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nos falando. E Provérbios capítulo 1, eu vou fazer questão de ler, e você vai me acompanhar, do versículo 20 até o versículo 33. Veja o que é que diz. Provérbios 1, versículo 20 ao versículo 33, que diz o seguinte: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades proferem as suas palavras. E a sabedoria diz isso para os homens: até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Olha o que ele diz: atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei o quê? Copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Aí vem a retórica: mas porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também me rirei da vossa desventura. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos, olha o que Deus nos diz: a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Amados irmãos, quantos não têm ouvido nas praças, por cima dos muros, em todos os lugares, a repreensão do Senhor, o chamado do Senhor? Mas muitos continuam como nécios. Nécios pode significar loucos, dependendo do contexto. Aqui é loucura, você não dá ouvido àquilo que Deus está lhe mostrando na sua palavra. Nécio também pode significar aqueles que estão sempre ouvindo e continuam na sua necessidade. Estes é que são loucos, como diz aqui, os nécios, os loucos, os que desprezam o meu conselho, são mortos por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar o leva à perdição. Você já viu tantas pessoas aí que você fala do Evangelho, mas antes ele chama nós cristãos de loucos, onde os loucos são eles. A impressão de bem-estar deles: estão bem vestidos, têm sua moradia, têm sua condição financeira, estão como aquele louco lá da parábola, achando que não necessitam aprender os ensinamentos da parte de Deus. Estão agindo como loucos. A sua impressão de bem-estar os levarão à perdição. São assim todos aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo dá esta ordem para a igreja dele: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo.
Ensinem todas as coisas que eu tenho vos ensinado, e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode o mundo nos chamar de loucos, mas Deus está salvando muitos, como diz o apóstolo Paulo, pela loucura da pregação. Eu quero ser louco para Deus, mas louco são aqueles que estão desprezando o conselho do Senhor. Quando vier o aperto, vão clamar a Ele. Se lembram das virgens nécias, que não se prepararam para as bodas do Cordeiro? 5 delas se prepararam, 5 delas não se prepararam. Quiseram entrar, mas não há mais tempo. Cessou o tempo da graça de Deus. Quem se preparou, se preparou. Então, meus amados irmãos e amigos, concluímos com as palavras do Senhor Jesus Cristo, que nos alerta dizendo que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Nosso único bem, nossa única possessão, como disse o salmista, é o Senhor nosso Deus. É preciso abandonar agora, mesmo estes que estão nos induzindo a agirmos como o mundo está agindo, mas nós não seremos atingidos, porque nós cremos. Tantas pessoas estão preocupadas aí com o problema econômico, não só do Brasil, mas de todas as nações. Mas o salmista, lá no Salmo 46, versículo 10 e 11, diz o seguinte. Eu vou aqui ler para não errar ou nem faltar uma palavra. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado também na terra. Ó a confiança do salmista: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. As nações possam bramar, possa haver guerra nesta terra, seja como for, mas o Deus de Jacó, Ele está conosco, Ele é e será sempre o nosso refúgio. Nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com Deus. Não se preocupem com as crises, com as guerras que haverá ainda sobre a terra. Jesus Cristo disse que era necessário que viesse todas essas coisas. Haverá guerra, peste, fome e tantas as coisas sobre a terra, muito mais num grau maior ainda, cada tempo, cada dia que se passar. Por isso, quando o Filho do Homem, disse Jesus, voltar à terra, achará fé na terra? São palavras de Jesus Cristo. O mundo está em colapso. A Bíblia diz lá no profeta que o mundo está cambaleando, está partindo para o fim. E Jesus Cristo diz: o mal, a iniquidade vai multiplicar sobre a terra, não vai aumentar não, vai multiplicar. E a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar preparada para isso. Nós temos que estar preparados. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós temos a Cristo. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso guia. Ele vai à frente do seu rebanho. Haverá muitas tempestades, haverá muitas turbulências, mas um dia descansaremos no porto seguro. Jesus Cristo disse: pelo mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Que
Que Deus, amados, nos ajude, que Deus nos fortaleça. Todos nós que estamos aqui nesta noite, a mensagem do Senhor se resume numa frase: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Estejamos preparados para uma vida futura. Você está preparado? Se não está, passe a clamar a Jesus Cristo, para que você esteja preparado para o encontro, porque ainda esta noite o Senhor pode pedir a minha ou a sua alma. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo pela sua palavra, porque ela há de se cumprir da forma que Ele nos ensinou. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que tenhamos um ano na presença e termos comunhão íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos, porque Jesus Cristo, Ele é a nossa paz. A paz eu vos dou a minha paz, não vos-la dou como o mundo vos dá. A paz do mundo é uma paz mentirosa, é uma paz temporária, mas quem tem Cristo, ele tem paz, porque ele descansa na sombra do Onipotente. Que você possa descansar nesta sombra do Onipotente Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.